Olá, alunos! Aqui é a professora Eliane Miscali e essa é a nossa aula de colocação pronominal. Essa é uma dúvida muito frequente para muitas pessoas que prestam concursos e também para os falantes que querem dominar aí a norma culta da língua. Então, existem na nossa língua pronomes oblíquos átonos. É o caso do me, do te, do lhe, do nos, do vos. Esses pronomes, eles não começam frases. Na linguagem normativa, você não diz me empresta, e sim empreste-me ou empresta-me. Então, como nós precisamos trabalhar com esses pronomes? Na nossa língua existem três possibilidades. Deixa eu explicar para vocês então aqui como que isso vai funcionar dentro da colocação pronominal. Então, observe. Na colocação pronominal, os pronomes oblíquos me, te, se, o, a, os, les, nos e vos, eles podem ser colocados antes, dentro, né, no meio ou depois do verbo. Quando eu coloco antes, isso se chama próclise. Quando eu coloco no meio, mesóclise. E quando eu coloco depois, ênclise. Então, é sempre com relação ao verbo. Prof, dessas três, qual que aparece com mais frequência? Aparece com mais frequência, amores, é a próclise, porque tem mais casos, mais regras, mais possibilidades. Então, vamos dar uma olhada primeiro na próclise. Próclise é quando você obrigatoriamente coloca o pronome antes do verbo. Reparem na frase. Alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho. Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Então, quando você tem o me avisou, por que o me veio antes do avisou? Simples, porque existem as chamadas palavras atrativas. Ó, o alguém atraiu o me para antes do verbo. Então, basta que você conheça quem são essas palavras atrativas. Deixa eu te mostrar quem são. Palavras de sentido negativo, palavras que negam, tipo nada, não, ninguém, jamais. Advérbios, sempre, já, nunca, qualquer advérbio. Lembrando que muito advérbio termina em mente. Conjunções subordinativas, aquelas que vocês estão memorizando desde a nossa aula de conjunções. Lembra que você todo dia está memorizando, né? Não é isso mesmo? Tô te vendo, viu? Sei. Bom, as principais aqui, que, quando, embora e como, são as quatro que mais atraem. Pronomes indefinidos, né? Aqueles que representam quantidades inexatas, alguns, pouco, tudo, nada, qualquer, algum, nenhum. Pronomes relativos, o qual, que, o onde, o cujo, quem. Pronomes demonstrativos, usados para demonstrar este, isso, aquilo. Pronomes interrogativos, né? Quem, qual, como, que. Frases optativas. Frases optativas são essas frases que revelam uma opinião. Geralmente elas vêm com exclamação e representam assim um rogativo, né? Deus o salve, Deus o abençoe. Então nelas o pronome sempre fica antes do verbo. E aí nessa hora o aluno fala assim, tadinha da Eliane. Ela acha que eu vou memorizar isso tudo aí. Você vai memorizar isso tudo aqui e eu vou te ajudar. Como? Dá uma olhada aqui nesse acróstico que eu fiz para vocês. Acróstico é quando você junta as palavras na vertical para formar, né? Palavras na vertical, na horizontal formando uma na vertical. Então aqui eu coloquei nariz dói. Não sei se está visível aí no vídeo, mas N de negativo, A de advérbio, R de relativo, I de indefinido, S de subordinativo, D de demonstrativo, O de optativo e outro I de interrogativo. Então na vertical, nariz dói. Então você bateu o olho e tá assim, ó, não os leve para longe. Por que você sabe que o os fica antes do leve? Porque o não o atraiu. Tem uma música muito bonita do Rapa que fala, né, da crise aérea no Brasil, naquela época dos controladores de voo, e fala assim: não tendo estruturas para bater as asas, não tire-os do chão. Opa, não tire-os, não, Rapa. Não os tire, porque o não atrai o pronome para antes do verbo, ok? Bom, este é o livro que me emprestou. O que? Pronome relativo, né? A gente já sabe. Este é o livro, você me emprestou o livro. Dá para dividir a frase em duas. Quando isso acontece, é um pronome relativo. E o que? Atraiu o me para antes do verbo. Alguns se levantam sozinhos, ou alguns puxou o se para antes do verbo. Espero que nos lembremos dessa dica. O que puxou o nos para antes do lembremos. Tudo isto nos traz alegria. O isto puxou o nos para antes do traz. Como te iludes? Ai, ai, ai. Então, quando você tem uma frase optativa como essa, ó, você puxa aqui o pronome para antes do verbo também. E quem nos vencerá? O quem, pronome interrogativo, ele também atrai aí o pronome nos para antes do vencerá. Então, via de regra,
Esse é o esquema capaz de gerar próclise. Prof, ele se feriu ou ele feriu-se? Amores, o ele é um pronome pessoal. Pronome pessoal não faz parte do nariz dói. Ele não atrai obrigatoriamente o outro pronome para antes do verbo. Então, nesse caso, é você que escolhe. Ou ele se feriu ou ele feriu-se. Não há problema algum. Quem obriga as palavras a ficarem antes do verbo é a galera do nariz dói. Quando não tem a galera do nariz dói, aí é você quem escolhe. E isso funciona como próclise. Naturalmente, eu poderia te perguntar assim, ó. Entregarei-lhe a encomenda. Entregarei-lhe a encomenda. Essa frase estaria correta? Você naturalmente poderia pensar assim, prof, sim, né? Porque você falou que não pode começar a frase com lhe, já que eu não posso começar a frase com lhe, eu vou pôr o lhe ali mesmo, não é isso? Não. Hoje eu entrego, amanhã eu entregarei. O verbo está no futuro do presente. Se o verbo está no futuro, anota aí, uma coisa que verbo no futuro não suporta de jeito nenhum. Um pronome depois dele, um pronome posposto. Verbo no futuro não aceita pronome posposto. E aí você pode me perguntar, não posso pôr antes, não posso pôr depois, eu vou pôr onde, prof? Você vai pegar uma tesourinha e vai cortar no R, sempre no R, sempre no R. Do lado de cá, você joga o entregar, do lado de cá você joga o ei e o lhe cai exatamente aqui no meio. Entregar-lhe-ei. O nome disso, mesóclise. Então vamos lá. O que é a mesóclise? Ocorre quando há um verbo no futuro, pode ser o futuro do presente, né? Se presente é hoje, o futuro do presente é o que vai acontecer amanhã, ou o futuro do pretérito. Lembrando lá na nossa aulinha de verbos, futuro do pretérito é o que tem aria, iria, iria. Então, se é verbo no futuro, não aceita pronome posposto, né? Então, por exemplo, mandarei o gabarito a ele. Mandarei algo, objeto direto, eu troco por o, e a ele, objeto indireto, eu troco por lhe. Se eu for substituir o gabarito, você poderia pensar assim, ó. Mandarei-o a ele. O problema é que o mandarei está no futuro, e verbo no futuro não aceita o pronome posposto. Corta no R, separa, né? Joga o R para um lado, o E para o outro, o O cai aqui no meio. Só que quando termina em R, perde o R e o O ganha o L. Mandá-lo-ei a ele. Mandá-lo-ei a ele. Ou mandar-lhe-ei o gabarito. Mandar-lhe-ei o gabarito. Muita gente fala assim, nossa, prof, ninguém usa. Realmente, quem usa mesóclise é Michel Temer. Tá, e por aí você já vê com o negócio, como é que é, né? Michel Temer adorava uma mesóclise. E aí, todo o discurso, né? Usava mesóclise e tudo mais. Mas enfim, mesóclise é uma coisa anacrônica, mesmo quando correta, deve ser evitada. Ela soa pedante, ela soa meio estranha, então ela não é benéfica à estilística, à estética do texto. Então você pode colocar um pronome, né? Por exemplo, eu lhe mandarei o gabarito. Você pode colocar um pronome pessoal do caso reto iniciando a frase e ele já permitiria que o pronome lhe viesse antes do verbo. A questão, amores, é que nos concursos são muito utilizadas as formas equivocadas. Então, por exemplo, o mandar-lhe-ei não está na sua prova não, mas o mandarei-lhe tá. A prof mesmo já escorregou uma vez, em 2009, numa questãozinha que falava assim, ó, diria-nos, ó que bonito, diria-nos a verdade se nos conhecesse. Achei linda, falei, essa. Diria-nos uma pinóia, prof. Por que não? Diria-nos. Porque se tem iria, tá no futuro do pretérito. E verbo no futuro não aceita pronome posposto. Corta no R, coloca o nos dentro e o correto seria dir-nos-ia. É letrinha, hein? Dir-nos-ia a verdade se nos conhecesse. Então, sempre que tiver aí a possibilidade de um verbo no futuro. Prof, é correto falar assim, ó, não dir-nos-ia a verdade? Porque o não exige próclise. Então, é hierárquico. Se tiver alguém do nariz dói, próclise. Se não tiver ninguém do nariz dói e o verbo estiver no futuro,
mesóclise. E trago boas notícias, o que sobrou é ênclise. Ênclise você nem precisa ficar perdendo muito tempo estudando não, ênclise é o que sobrou. Então primeiro você olha se tem a galera do nariz dói. Tem a galera do nariz dói? Próclise. Ah, prof, não tinha ninguém do nariz dói, mas o verbo estava no futuro. Mesóclise. A prof, não tinha ninguém do nariz dói e o verbo não estava no futuro. Ênclise. Quer ver? Olha só. Traga-me um copo d'água. Não posso começar com me. O traga não tá no futuro para fazer um traga-me e um traga-me. Ah, então coitado do me tem que ficar ali mesmo. Não tem outra chance para ele. Ele tem que ficar ali. Tranquilo? E aí, naturalmente, nessa hora, o candidato pensa assim, ah, então eu já sei tudo. Eu sei a galera do nariz dói, sei próclise, sei dar uma olhada se não tem ninguém do nariz dói, o verbo tá no futuro, vou fazer uma mesóclise, ótimo. E se não der certo, ênclise, fechou. Isso aí tá dominado, quase dominado, amores. Existe a possibilidade de você pensar na colocação pronominal quando são locuções compostas. E embora existam algumas variações entre gramáticos, embora isso seja divergente em alguns focos, via de regra a gente pode entender uma coisa. Eu vou até montar um quadrinho aqui para facilitar a sua vida. Existem 3 possibilidades aqui de locuções verbais. Lembrando que na locução verbal você tem um verbo que é auxiliar e você tem outro verbo que é principal. Então eu vou colocar aqui, ó, verbo auxiliar e verbo principal. O seu verbo principal, ele pode estar no particípio, ele pode estar no gerúndio e ele pode estar no infinitivo. Qualquer dúvida, vai lá na nossa aulinha de verbos, onde eu falo das formas nominais. Então, infinitivo a, rer, ir, o, né, os infinitivos impessoais, gerúndio, NDO e particípio ado e ido. Desses 3, o único que é o chatão da história, o único que é esquisitão é o particípio. Porque o particípio ele é igualzinho os verbos no futuro. O que o verbo no futuro não aceita? Pronome posposto. Particípio também não. Nenhum pronome pode vir depois do particípio. Então, reparem nos exemplos que eu coloquei aqui, ó. Tinha me falado. Você pode colocar o me aqui, com o hífen no tinha. Ou tinha me falado, sem hífen. Com hífen mostra que ele está enclítico ao tinha e sem o hífen mostra que ele está proclítico ao falado. Agora, não tinha me falado. Isso aqui tá correto também, viu, gente? Tem gente que fala, ah, mas o não atrai. Atrai quando é um verbo só, aqui eu tenho 2. Olha que estranho seria se você colocasse não me tinha. Me tinha não, né? Então, deixa o me aqui mesmo. Mas jamais poderia ser falado-me, havia entregado-lhe, contado-lhe. Isso não, porque ado, ido é particípio. Particípio não aceita pronome posposto, ok? Gerúndio tanto faz. Gerúndio tá de boa, tá tranquilão. Gerúndio tá nem aí. Gerúndio quer pôr o pronome antes. Ele, chega aí. Pô, depois. Ele, põe aí. Gerúndio tá nem aí. Gerúndio tranquilaço. Vou me arrastando, tá certo? Vou arrastando, me tá certo. E não vou me arrastando, tá certo também. E se for infinitivo, infinitivo de boa também, tranquilo, né? Na festa do infinitivo você entra antes ou entra depois, não tem problema. Queria enganar-me, queria me enganar ou não queria me enganar. As 3 formas estão corretas. Existe uma particularidade aí do infinitivo quando são os pronomes o, a, os, as. Mas aí isso eu comento lá no curso, no intermediário, que nós vamos lançar logo depois do curso básico. Fiquem atentos aí para que mais informações, né, cheguem a vocês com relação a colocação nas formas compostas. Espero que isso tenha de alguma forma clareado, né, para vocês a teoria. Exercício. Quer fazer parte do nosso grupo do WhatsApp para receber mais questões, tirar dúvidas, criar um canal de comunicação com a prof? Manda uma mensagem aí para o número do WhatsApp que aparece nas descrições. E se você gostou, se você curtiu o nosso vídeo, procura lá no Insta, profa Eliane Miscali, curte, compartilha, né, dá uma forcinha ao nosso trabalho. Um beijo, fiquem com Deus.